Olá, meus irmãos, boa noite. Guardando aqui a galera entrar para a gente poder dar início, né, nossa live de hoje, nossa live do pré-vocacional. Então, já a gente vai estar dando início. Opa! A galera está começando a entrar. Seja bem-vinda, Jennifer. Vocês já estão entrando? Eu vou pedir um favor para vocês. Vocês estão conseguindo me ver bem, conseguindo me ouvir bem? Vai me dando feedback aí. E aí? Tá dando para ouvir? Tá dando para ver? Opa! Perfeito. Segura aí. Então, você que já está aí, né, já está nos acompanhando, né, em toda essa live vocacional, se perguntando, meu Deus, o que vai acontecer essa semana? Eu vou deixar um gostinho aí de suspense, né, para ver o que vai se dar, mas já lembrando e recordando, né, das nossas lives anteriores, né, dentro desse mês de agosto, né, nós da promoção vocacional, né, da Comunidade Católica Dom de Deus, estamos entrevistando e falando sobre as vocações, né? Então, a nossa primeira live foi com o João Paulo, falando um pouco sobre a vocação sacerdotal, né, e todo o seu caminho, a sua história, né? Falamos também, na nossa semana passada, sobre a vocação matrimonial, né? E o grande belo de tudo isso é que o quanto o nosso carisma auxiliou, né, essas pessoas, né, esse casal a darem esse passo, né, de realização, ou ainda nesse processo ainda, de discernimento, de caminho, né, na própria vocação, né, como o nosso carisma auxiliou esses irmãos, né, a darem esse passo hoje de sim para a realização da própria vocação. Então você que está nesse processo vocacional de descoberta, né, qual é o meu lugar, querendo saber um pouco mais sobre a vocação, né, permaneça aí conosco nessa live, que vai vir muita coisa boa na noite de hoje, né? E você que com certeza tem aquele amigo que está se questionando, né, sobre tudo isso, já compartilha com ele aí, né, o link dessa live, já convida ele para estar conosco nessa live também. E aí já a nossa convidada vai estar entrando aí, acredito eu, né, assim que ela sinalizar aí que já está, eu já vou convidar ela. Então você que já para aí, opa, já quer então se aí, né, já está participando conosco, já vai compartilhando com as pessoas, já vai convidando as pessoas para estarem conosco nessa noite, né, essa noite de graça, essa noite de partilha, enfim, muita vontade de Deus. Aguardando mais um pouquinho, por problemas técnicos a gente não conseguiu entrar antes, né, mas a vida do missionário é essa, né? Se não for na correria e na emoção, mas com toda certeza a graça de Deus já está permeando toda essa noite, né? Sem mais, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a vocação religiosa, né? Então a convidada de hoje é uma pessoa especial para mim, né? Talvez ela não saiba disso, né? Mas o testemunho dela, né, dentro de todo o processo vocacional dela, de toda a descoberta, né, e anseio de fazer a vontade de Deus, também foi testemunho para mim, né, mesmo na adolescência, a gente é fruto da mesma cidade, né, enfim, mas Deus hoje nos quis em caminhos diferentes, né? Talvez eu nunca tinha partilhado essa realidade com ela, né, e Deus hoje nos deu a oportunidade de conversar sobre vocação nessa noite, né? Então gostaria de chamar a irmã Ana Carla, que eu acredito que ela já está por aí, que eu já vi ela sinalizando ali. Opa! Opa! Boa noite. Boa noite, irmã! Ainda não estou te vendo agora. Tudo bem? De Deus. Deixa eu consertar minha imagem aqui. Bom. Ai, que bom. Feliz.
feliz por te ter aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa, se eu posso assim dizer, né? Sinta-se em casa e que seja muito frutuosa a live de hoje, né? E aí eu pensava em como começar, né? Realmente fazendo dessa noite, dessa live, não só um momento de entrevista, a qual eu pergunto, a qual você responde, né? Um momento de partilha, mas que realmente alcançasse os corações daqueles que nessa noite necessitam, né? Talvez hoje ter respostas, né? Deseja suscitar no coração um anseio, né, de dar passos para a vida religiosa, né? Enfim. E aí eu queria começar, se a história permite, a gente rezando, né? Clamando o Espírito Santo sobre nós, né? Para que ele possa guiar toda essa live de hoje. Pode ser? Podemos sim. Então vamos lá. Pode começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E desde já, Senhor, nós clamamos o Teu Santo Espírito sobre nós, para vir trazendo aos nossos corações toda a tranquilidade, daqueles que, com a vida, desejam realmente corresponder à Tua vontade. E por isso, desde já, Senhor, vai alcançando os corações de todos esses que talvez estejam nessa live ou que depois vão ser alcançados por essa live, para que tenham em seus corações a certeza do chamado que o Senhor hoje faz. Te entrego o meu coração, entrego o coração da irmã Ana Carla, que nessa partilha de vida e testemunho de toda uma vida religiosa possa de fato suscitar esses corações a certeza do querer de Deus. E tudo isso nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria, essa que soube acolher e discernir a vontade de Deus. Imaculado Coração de Maria, triunfai no meio de nós e dentro de nós. Estamos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmã, pode se apresentar, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, me chamo irmã Ana Carla, sou do Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho, que tem a sua sede em Maricá. Por obra do destino, sou natural de Maricá, a única religiosa do Bom Conselho de Maricá. Então, meninas de Maricá que estiverem assistindo essa live, vamos aí, né? Então, vim de uma família católica e tudo mais. Hoje, faço a minha missão aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Estudos do Sumaré, que é uma casa de retiros da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, se encontra fechada, né? Então, estamos aí fechados no Morro do Sumaré, no meio da Floresta da Tijuca. Mas, fora isso, é uma casa bastante agitada, que nós recebemos encontros do clero, encontros de religiosos, bispos e tudo mais. E nosso carisma é a imolação pela santificação dos sacerdotes, onde nós trabalhamos em diversas áreas, mas tudo voltado com o nosso coração e o nosso ser em entregar as nossas vidas e as nossas orações pela santificação dos sacerdotes, que muitas vezes se doam tanto pelos outros e se esquecem de si mesmo. Eu acho que o resto das coisas a gente vai falando na live, né? Com certeza. E aí, eu acho que seria interessante, né? A gente não, né? A senhora trazer nessa noite, né? O que de fato é a vocação religiosa na vida da igreja, né? O que hoje é ser religioso, que a igreja entende, né? Como essa vocação na vida da igreja, até para ir suscitando, né, no coração das meninas maricaenses, né? Talvez esse desejo, né? De dar essa resposta, quem sabe, né? Sim, sim. Então,
A vida religiosa sempre foi uma realidade muito presente. Assim, eu vou separar um pouco, né? A vida consagrada sempre foi uma realidade muito presente na história da igreja, né? Desde sempre nós temos relatos de que homens e mulheres entregaram a sua vida totalmente para Jesus. Então, nós temos relatos na Bíblia dos pontos que nós encontramos de que existem homens que se fizeram eunucos pelo Cristo e das mulheres que seguiam Jesus. E nós temos também relatos históricos de comunidades inteiras que foram descobertas posteriormente. Mas, falando em tradição, o Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina que a vida consagrada, ele é um estado de vida que é constituído, essencialmente, além dessa eleição, dessa retirada do meio do povo para o serviço, pela profissão dos conselhos evangélicos, né? De pobreza, castidade e obediência. Porém, esse estado de vida, ele não pertence à hierarquia da igreja. O Papa, os cardeais, os presbíteros, os diáconos. Mas também ele não é menos importante. Eles são sempre correlacionados para a sua santidade, para que um ajude o outro a crescer no chamamento e no caminho para encontrar o Cristo. Antigamente, a vida religiosa consagrada era chamada de o estado de vida perfeitíssimo, por mais se assemelhar ao estado de vida do Cristo, né? Que veio a nós pobre, casto e obediente. Hoje não se chama tanto assim pela nossa concepção de que nós hoje já nos entendemos muito mais pecadores. E aí nós tiramos o peso das costas dos religiosos de serem perfeitos em tudo, porque perfeitíssimo só o Pai. Então, nós buscamos essa perfeição por viver a radicalidade do batismo mais plenamente, por buscar incessantemente viver a radicalidade do batismo. E como se vive essa radicalidade do batismo? Se vive essa radicalidade do batismo dentro da realidade de cada instituto. E essa realidade de cada instituto é o que nós chamamos de carisma. É aonde você vai poder vivenciar mais plenamente os seus dons. Você vai poder servir mais plenamente a igreja com aquilo que Deus te deu. É o verdadeiro tomai, Senhor, e recebei. Aquilo que Deus me deu, eu devolvo a Ele plenamente, com todo o meu ser, com tudo o que sou. Então, é o Espírito Santo que move-nos para que nós possamos nos doar mais inteiramente pelo reino. E o Papa São João Paulo II, no Concílio Vaticano II, no documento Vita Consecrata, ele diz que o doar-se, ele diz que a vida religiosa, esse doar-se mais próximo ao Cristo, é um prolongamento do Cristo ressuscitado na história da igreja. Então, esse chamamento do Cristo pede para que homens e mulheres sejam esse prolongamento, esse braço do próprio Cristo ressuscitado, para que atinjam a outros irmãos que estão espalhados pelo mundo. E a vida consagrada, a gente hoje está falando com uma religiosa, mas ela não se dá apenas na forma religiosa de ser, né? Existem diferentes formas de vida consagrada, né? Existe a forma eremítica, dos monges eremitas, existem as virgens consagradas, que se consagram diretamente aos seus bispos, nas suas dioceses. Existem as viúvas, que têm sua ordem própria, também podem se consagrar em alguma outra congregação. Existem também as comunidades de vida e de aliança, como o Hugo está caminhando para a sua consagração. Então, a gente vê a plenitude de Deus, que ama tanto o ser humano e não quer deixar de lado nenhum deles.
que ele tem espaço para cada um. E quando ele vê que um filho dele está caminhando por outros caminhos, e ele vê que a sua igreja precisa, ele manda que seu Espírito Santo renasça naquela área que precisa ser restaurada e aquele filho tem um lugar novo. Então, a vida religiosa na igreja é isso, é esse campo aonde tem lugar para todas essas flores. Que lindo, que lindo. E à medida que você vai partilhando, né, de toda essa beleza, né, daquilo que é realmente, né, a vida consagrada religiosa, né, daquilo que você foi descobrindo, né, e não só descobrindo, mas hoje sendo, né, como uma consagrada, né, enfim, dentro de um instituto, né. Eu pensava também no caminho da Ana Carla antes de chegar, digamos assim, esse descobrimento do jardim de Deus, né, dessa beleza e concretização da própria vocação, né? Dizer que era natural de Maricá, nasceu em Maricá, encontrou o Instituto em Maricá, né? Mas havia uma Ana Carla antes da irmã Ana Carla, né? Eu até começava a live, né? Falando disso, que é engraçado, né? Dois filhos da mesma terra, né? E o quanto olhar, né, para a senhora, né? Olhar para João Paulo, olhar para o próprio Diogo, né? Pessoas que são conhecidas a nós, né? O Jefferson, a Mônica, né? Pessoas da cidade que aí começaram todo esse processo, né, de JC, grupo de oração, né? E estar envolvido nisso, nessa realidade paroquial, né? E ver vocês dando passos na vocação, né? Nós que estávamos um pouquinho mais atrás, né? Éramos adolescentes na época, mas olhar essa coragem de vocês, né? De serem esses, digamos assim, esses primeiros, né? A dar um passo de uma vida mais radical na vontade de Deus, talvez hoje foi um testemunho, ainda é um testemunho para mim. Talvez hoje, se eu dei passo nessa vocação, foi olhando para vocês também naquela época, né? E o quanto isso gera fruto, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós, né, de todo esse processo, né, de como foi a Ana Carla, né, dentro de uma vida paroquial, né, como que foi a Ana Carla nesses primeiros processos da própria vocação, né? Claro que a gente vai entrar no próprio viés do carisma, né, mas eu queria que você contasse, né, porque dentro de uma realidade paroquial, né, existem aqueles questionamentos de Deus, aquele ímpeto de Deus que nos fala assim, quero mais de você, né, quero mais da sua vida. E como foi para você ir descobrindo isso? Que era a Ana Carla antes da irmã Ana Carla. Então conta um pouquinho para a gente como que foi tudo isso, né? Então, eu sou de uma comunidade rural, eu sou do Espraiado, você conhece. E então, lá a gente tem uma realidade muito de capela, né? Então, temos capelas pequenas, tem a capela maior, que é mais associada à paróquia, e nós temos a realidade de muitas novenas e procissões e tudo mais. Então, com isso, eu cresci no meio dessa realidade com a minha avó paterna. E na realidade paroquial, eu cresci com a minha avó materna, que mora no centro da cidade. Então, eu caminhei muito com as minhas avós dentro da igreja. Então, dentro da igreja, na minha comunidade rural, eu estava em tudo. Eu ia em todas as novenas, eu estava em todas as procissões, eu me vestia de anjo, eu me vestia, fazia peça, eu era Santa Isabel em todos os natais, eu fazia tudo que precisasse. Então, era aquela coisa, eu queria estar sempre presente na igreja, sempre presente. E aí, eu tinha uma diferença de idade das minhas amigas, e aí, quando eu fiz catequese, as minhas amigas fizeram catequese 1 ano, 2 anos depois. Então, a perseverança era só na paróquia. Então, eu criei a perseverança na minha capela. Então, não tinha perseverança na minha capela, eu queria estar na capela de alguma maneira, e aí eu fazia o quê? Eu ia para a capela participar da catequese com elas, porque eu queria estar nessa presença das minhas amizades, queria estar naquela presença dentro da igreja, porque a gente ainda não tinha a igreja templo ainda, né? Tínhamos umas capelinhas e a capela de São João Batista em si, na minha infância, não existia. Nós tínhamos uma varanda e um galpãozinho e ali acontecia tudo.
E a gente era muito feliz. Uhum. Mas a gente tinha outras capelas no bairro que são particulares e a gente participava de tudo. A gente ajudava a ornamentar o andor do santo, a gente ajudava a preparar a festa, arrumar criança para fazer a procissão, e vestir de Santo Antônio, e vestir de Nossa Senhora, de não sei o quê, de tudo. E isso a gente pequeno, e chegava da escola, 7 horas da tarde, de uniforme e tudo, ia para a novena, e rezava terços e mais terços, e tinha aquela necessidade de sempre mais, de sempre mais. E aí já aquela realidade da capela não estava mais me saciando. Eu tinha uma vergonha de estar em público. Com os meus amigos eu era toda extrovertida, né? Mas de estar em público eu sempre tive um pouco de vergonha. Então, eu tinha muita vergonha de ler na missa. Só que a minha catequista, ela percebeu que eu lia muito bem, que eu me desenvolvia muito bem. E aí ela me chamou num canto e aí conversou comigo e falou sobre dons, falou que eu tinha o dom para aquilo, que pela minha boca ia sair a palavra do Senhor, e foi aquela coisa que tocou meu coração. E a partir de então eu comecei a me colocar sempre à disposição para fazer leitura. Queria ler em todas as missas. Se o padre precisasse que eu lesse o evangelho, eu estava lendo o evangelho. Se precisasse que eu lesse... Estava igual um seminarista quando vira leitor. Se precisasse ler bula de remédio, eu estava lendo bula de remédio. Tudo que precisasse ler, eu estava lendo, porque aquilo me tocou profundamente. O Senhor vai falar pela sua boca. Achei aquilo, eu era criança, eu devia ter 10 anos, foi no final, eu fiz primeira comunhão com 9, ela deve ter me falado isso mais ou menos aí, com 9, 10 anos. Só que aí aquela realidade já não me saciava mais. E aí eu comecei a ir para paróquia, só que ainda era muito nova e tudo mais. E aí a ministra da minha capela percebeu isso, que eu e alguns colegas queríamos sempre mais, sempre mais. Eu vou adentrar numa das suas perguntas, mas depois você volta nela que não vou adentrar muito não. E aí a ministra falou bem assim: tem um acampamento para vocês fazerem, e não sei o que. Isso a gente novinho, a gente devia ter uns 12, 13 anos. Um acampamento para vocês fazerem, mas a gente não sabia que acampamento era, que não sei o que. É de igreja, é muito bom, vocês vão gostar. Tá bom, vamos, é de igreja, vamos, vai dar tudo certo. Vocês só precisam disso, disso e disso, tem essa ficha, leva para seus pais, né? Um monte de gente se animou, fomos 4. A Flavinha estava falando aqui, eu lembrei, porque foi o meu FAQ. Então, desde então, a comunidade já estava na minha vida. Só que eu não sabia que era o FAQ. Eu não sabia que era dom de Deus. Eu não sabia o que era saber. Eu sabia que eu estava indo para Itaboraí fazer um acampamento. O que ia acontecer na minha vida, eu não estava fazendo a mínima ideia. E aí, dentro desse acampamento, já começou dentro em mim um processo de cura muito grande, porque eu estava passando por algumas situações na minha família e o FAQ é muito voltado para essa relação familiar, né? Então, ele me tocou muito profundamente e quando eu voltei do FAQ renovada, porque Carlos Diego, babão do FAQ aqui, ó, falando. E ele tá falando. Aí voltei muito renovada e aí já queria mais abraçar o mundo e tudo mais. Então, cortando para uma realidade mais à frente, porque depois disso passamos umas fases de adolescência e tudo mais, e aí tudo sempre dentro da igreja, né? Ia para a escola, ia para uma adoração, ia para um louvor, ia para o grupo de oração. Tinha grupo de oração da Aparecida, tinha grupo de oração da Shalom, tinha grupo de oração. Tinha, acho que todos os grupos de oração a Ana Carla tava. Todos os grupos de oração que tinha naquela paróquia eu tava. Tinha o grupo de oração da Soninha, que era da Renovação. Tinha o grupo da Aparecida, que era da Capela de Bananal, mas às vezes acontecia lá no Marquês, a Ana Carla tava. Eu tava em todos.
Eu estava em todos e aquilo não me saciava, porque era uma busca que eu precisava encontrar o meu lugar e eu não me encaixava. Então eu estava tentando encaixar em qualquer lugar que desse. Aí comecei nas formações da Shalom, comecei aí nos grupos de oração, e aí nós tínhamos esqueci o nome do encontro. A gente tinha um encontro jovem lá e tudo mais. Tinha depois Jovem, o Bate a Minha Graça. Como? jovem, basta-te a tua graça. Eu lembro que a Aparecida fazia muito. Tinha Mas outra coisa. tinha outro Tinha antes outra. desse que acontecia lá no Joana. Fala, o Diego vai lembrar. Tinha um que era para uma galera mais jovem. Desperta aí, João Paulo botou. Tio Despertai. Tio Despertai. Eu já fui em todos os Despertai. Da minha época, é claro. E aí, os Despertai com a Aldesi, todo mundo. E aí, Rafa. aquilo não me saciava de jeito maneira. E aí veio o EJC. Veio o EJC, eu já estava um pouco mais engajada. E um pouco mais engajada, assim, na vida da igreja. Mas ainda fugindo um pouco dessa realidade de entrega. Veio aquela coisa de: e se você fosse freira? Aí eu, não, mas você já tem sua vida toda estabilizada. Você vai casar, você vai ter filho, você vai fazer suas 5 faculdades e aí você vai ter a sua vida normal. Aí veio a JC, bagunçou tudo na minha cabeça, no meu coração. E aí eu falei assim, não, eu vou dar um tempo para mim e eu vou para outros lados. Veio o Padre Cássio para nossa paróquia, nesse meio tempo. E aí eu comecei a fazer um discernimento no Opus Dei, mais ou menos assim. E aí comecei a fugir dessa realidade, né? Porque são realidades totalmente opostas. Aí eu falei assim, eu acho que é isso. Dá para eu estudar, dá para eu casar, ter meus filhos, vou fazer minhas 5 faculdades, vou ser feliz, né? Não deu certo. E aí comecei a namorar, continuei estudando, eu fazia curso normal na época. Fiz a JC, fui dirigente, tem meus filhos aí lindos, maravilhosos. Estão aí no caminho da JC. E aí aquela realidade ainda não me completava, porque eu tinha engajamento na paróquia, eu tinha engajamento em outras áreas, eu me aprofundava em outras coisas, tinha às vezes as outras realidades de aprofundamento na comunidade e tudo mais, mas faltava algo, faltava algo. Só que aí veio a realidade da fuga, né? E aí agora eu posso adentrar na história da vocação ou você tem outra pergunta? Pode ir adentrando, né? E aí, no caso, eu acho que a gente já vai entrar nessa próxima pergunta de como que foi, né, dentro desse processo, o auxílio da comunidade, o carisma dom de Deus, né, nesse discernimento aí, vamos lá, Ana Carla, tá na hora, né, de assumir o teu lugar. Exatamente aí. Aí foi que em 2012 eu fiz meu acampamento. Foi o acampamento de 10 anos da comunidade. Foi aquele acampamentão da blusa preta do 10 atrás, bonitão. Dourado. Foi aquele acampamento que acabou comigo. E até hoje eu sou conhecida como a menina que foi sem ter a inscrição. Aí, porém, agora eu tenho a chance de me redimir. Gente, eu tinha feito a inscrição, mas para eu ter história para contar, Deus deu um jeito de perder minha ficha. E aí a Hannah falou para mim assim: olha só, o não você já tem. Então, vamos lá, porque sempre tem uma desistência
já começou assim, né? Sempre tem uma desistência. E aí eu fui com a cara, com a coragem e com as malas. E aí a gente estava lá naquela realidade da paróquia, todo mundo sendo chamado, entrando no ônibus, guardando mala e eu ficando para trás. E você vai ficando sem graça, né? Não vai me chamar e como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, ninguém faltou. Só faltava essa, ninguém faltou. Ninguém faltou, não vai sobrar, eu vou voltar para casa, não acredito. Aí ficou eu e mais, acho que 2 pessoas que estavam com problema na ficha. E aí sobrou um lugar e eu fui. E aí, chegando esse acampamento, ele foi realmente um marco, porque eu sempre fui muito incrédula em muitas coisas, eu sou muito racional. E o tema do acampamento foi Tomé. Então já começou assim, né? Um baque. Aí, no desenvolver das coisas do acampamento de tema Tomé, tudo mais, se termina no dia da conversão de São Paulo. Depois de tudo que a gente passou, no dia da conversão de São Paulo, a gente faz aquela missa para finalizar o acampamento. E tudo que a gente passou lá dentro foi muito para eu literalmente quebrar a minha cara, né? Me sujar na lama do meu pecado, do que eu estava vivendo, do que eu não queria me enxergar para eu me limpar nas áreas que eram vividas, né, nos momentos que eram vividos, para eu realmente me limpar daquilo que estava me impedindo de enxergar o que de fato era o caminho de Deus para minha vida, porque o que eu pedia para Deus eram sinais visíveis, visíveis. Eu queria assim, Deus desce e assina um termo de compromisso para que eu possa entrar no convento. E aí eu lembro que eu me machuquei, novidade, né? Porque eu já sou estabanada de natureza. Me machucar no acampamento não seria uma novidade. E aí algumas das provas, o João Paulo ele era intercessor no meu acampamento e teve uma prova que eu nem sei se ele sabe disso, mas ele vai ficar sabendo agora. Teve uma das provas que ele estava intercedendo e eu o vi. Eu vi e eu senti muito forte a presença dele. Então, a presença e a oração dele naquele momento. E aí, deu todo um gás, deu toda uma força, né? Olhem. Deu toda uma força naquele momento, né? Que eu estava precisando. Então, em outros momentos também, é porque falar do acampamento sem falar o que se vive no acampamento é uma coisa muito complicada, gente. Dá uma filtrada nas coisas. É uma coisa muito complicada. A gente tinha que fazer depois uma live só para campista. Live só para campista, volume 1. Aí, porque a gente sente de uma maneira Deus muito forte. Aquela Ana Carla incrédula que necessitava de ouvir Deus descendo e Deus falando e Deus gritando, é aquela realidade que a gente ouve o Padre Cláudio falar. No silêncio, Deus grita. E a gente ouvia Deus gritando no íntimo de nós, porque a gente verdadeiramente se abria. E meu acampamento foi um acampamento que choveu, que voou barraca, que a gente dormiu debaixo lá da cobertura, que aconteceu de tudo no meu acampamento. Como sempre, alguém se quebrou, aconteceu de tudo. Mas é isso que a gente vê hoje, né? Porque na hora a gente não vê nada, a gente reclama, a gente chora, a gente esperneia, e aí depois a gente reza e a gente vê a ação de Deus. E aí um dia eu fui conversar com o Padre Cláudio dentro do acampamento, e aí naquele momento, mais do que em outros momentos, eu senti na ação do Padre Cláudio
a ação do Cristo, porque foi muito mais que paternal. Foi muito de Deus foi uma confissão, aquele momento de confissão e um momento de partilha, né? Que aí naquele momento eu desabafei toda a angústia que eu estava passando pela minha vocação. Porque todo o meu processo vocacional, eu era como o profeta Jonas, né? Eu fugi muito. Depois que eu disse, eu lutei para descobrir. Depois que eu descobri, eu fugi para não seguir. Então eu era um processo muito angustiante, porque a gente acaba se apegando em coisas pequenas, né? E aí é exatamente o que Flavinha está falando aqui. Como não corresponder? É uma coisa que fica gritando dentro de nós e quer sair de uma maneira inexplicável. E a comunidade me ajudou a ordenar isso. No acampamento começou a colocar essa ordem dentro de mim. E aí, depois que se passou esse período do acampamento, que eu vou sair desse período agora, porque senão eu vou falar tudo que acontece no acampamento, gente. E aí, eu participei também de alguns congressos jovens. E aí, nos congressos também foram momentos de muito aprofundamento para mim e de concretização da minha vocação dentro da comunidade. Porque participávamos do vocacional em Maricá, eu e mais uma amiga, né? E era certíssimo que ela entrasse no convento e que eu seguisse minha vida. No fim das contas, ela seguiu a vida dela e eu entrei no convento. Não deu certo. E aí, ela era certíssima, ela falava abertamente que ela ia entrar para o convento e tudo mais. E eu, não pensei nisso, não. E dentro de mim, não, Jesus, por favor, vamos mudar de ideia. Quem sabe mais para frente. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu sempre tentando dialogar com Deus, né? Só que aí a gente vê que é aquela parte do Pai Nosso que a gente tenta fazer a nossa oração, né? Seja feita a tua, a minha vontade, né, Deus? Só que aí a gente vai vendo que não tem como a Mari comentou aqui, não como escapar de ti, Senhor. Se o teu amor me envolve, o teu amor me completa. E aí eu fui passando por realidades que longe eu estava vazia e perto eu estava completa. Mas aí eu fui tentando me preencher de outras maneiras, né? Fui para a faculdade. Os meus pais, vamos fazer a faculdade, não sei o quê, né? Iniciei minha faculdade, vamos lá. Ia para aquela vida de maricaense. Você vai para Niterói e volta todo dia. Vou para Niterói e volto todo dia. Olha, gente, olha. Dorme no ônibus, estuda no ônibus, reza no ônibus. Dorme. E aí foi um ano antes da Jornada Mundial da Juventude, né? E aí eu tive a oportunidade de participar das vigílias que aconteciam em Icaraí. E aí eu fui vendo que a minha realidade de ir para a faculdade era acabando tendo uma desculpa para fazer outras coisas. Aí eu ia para a faculdade, aí às vezes chegava mais cedo e ia para catedral. Ia para a faculdade, chegava mais cedo, ia para outra igreja. Ia para a faculdade, saía mais cedo, ia para a vigília, só chegava no outro dia em casa. Então eu estava vendo que a realidade da faculdade, ela estava sendo uma desculpa para me aproximar de eu ir para Niterói para fazer outras coisas. Então eu estava acabando saindo de fininho dessas coisas. E aí veio aquela coisa, a faculdade já não está me preenchendo mais. O que eu vou fazer? E agora? Tá ficando apertado o cerco. Até
Até que começou a ficar assim, Deus mandando os sinais. Os colegas de faculdade falando, você é diferente, você é isso, você é aquilo. Só que, tipo assim, eu era uma garota normal. Tava obedecendo o meu diretor em tudo que ele mandava, andando direitinho, tudo mais. E aí, os colegas de faculdade começaram a ver diferença no modo de agir, no modo de tratá-los. E aí, que eu não ia para as festas como eles iam e essas coisas assim. A gente às vezes saía, lanchava do lado ali e tudo mais, porém não acontecia de fazer todas as coisas que todos os jovens faziam, né? E aí, quando eles descobriram que eu passava a noite numa vigília, alguns eram católicos, né? Aí eles começaram a desconfiar mais. Só que aí chegou um momento que eu falei assim: não tem mais como. Eu vou ter que trancar essa faculdade. E aí só veio o problema de como que eu vou contar para os meus pais. Porque eu só contei para os meus pais um, um mês e meio antes de entrar no convento. E aí foi aquela situação, né? Mas a história de vocação é muito grande, Hugo. Então, beleza. Houve todo esse retorno para casa, né? Houve todo essa aceitação, como você falava, né? Foi um caminho para descobrir e depois todo um caminho para poder aceitar, né? Mas como que você, diante daquela realidade que para você já era comum, né? As irmãs do Bom Conselho, né? Já na cidade, né? Como que você olhou ali para o próprio instituto, né? E sentiu isso no coração, assim, de que eu acho que é esse instituto que Deus me chama, né? Eu acho que hoje eu preciso fazer discernimento vocacional para as irmãs do Bom Conselho, né? Como que foi esse caminho de descoberta, né? E realmente, talvez a certeza, né? De que era esse lugar, né? O que foi, assim, digamos assim, ponto-chave para você falar assim, vou fazer o discernimento, tem que ser nas irmãs do Bom Conselho, né? Então, a gente cresce vendo as irmãs do Bom Conselho em Maricá. Pelo menos na nossa... Hoje as crianças não, né? Na nossa época, a gente crescia vendo a irmã Luzia da catequese e tudo mais. A irmã Luzia andando todas as capelas. Então, a gente cresce vendo as irmãs do Bom Conselho. Então, no mais, nas minhas rebeldias, quando eu era pequena, o que eu falava era que eu ia ser freira. Eu vou embora e eu vou ser freira. E aí eu acho que já era sinal de Deus na minha rebeldia. Porém, eu nunca me apeguei a isso, a essa realidade de querer ser freira e querer ainda ser do Bom Conselho, que era um convento que ficava dentro da minha própria cidade. Uhum. E aí, quando eu estava, acho que no terceiro ano do ensino médio, porque quem faz curso normal antigamente fazia 4 anos, né? Quando eu estava no terceiro ano, eu estudava no Elisiário, e aí veio uma noviça estudar comigo. Nossa. E aí, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E aí, o que eu fiz? Fiz amizade com a noviça. O meu grupo de amigas era o grupo de meninas mais recatado, né? Tinha as que eram católicas e 2 protestantes e uma metodista, que eram... A gente se respeitava e tinha a nossa amizade, né? Então, a gente foi acolher para ela não ficar excluída. Nisso, a gente aproveitou e tirou todas as nossas dúvidas do mundo. Que você imaginar vocacionada, e você imaginar e quiser me perguntar, eu já perguntei na vida para uma pessoa. Aí tirei todas as minhas dúvidas, e aí foi crescendo a amizade e tudo mais. E aí, quando tinha os trabalhos para a gente fazer fora do horário de aula, ela às vezes não podia ficar no colégio à tarde ou ir na nossa casa. Então, o que a gente fazia? A gente se organizava para ir para o convento. E aí foi aí que a gente começou a frequentar o convento, porque até então, antes as missas no convento não eram abertas, né? Então a gente nunca tinha entrado assim no convento. Então a primeira vez que eu entrei no convento, na verdade a primeira vez que eu fui no convento
foi buscar um trabalho dela que ela tinha viajado e tinha que entregar o trabalho. Então só fui no portão e eu fiz assim, ó. O que tem dentro? Gente. E aí a irmã veio me receber, ela estava caminhando, ela estava de tênis, ela estava toda desenvolta caminhando. E aí eu fiz assim, eu. Gente. Aí já fiquei assim, né? Nossa, elas são tão pra frente, achando a coisa mais diferente do universo. Aí hoje eu acho mais normal do mundo. Aí elas foram, começamos a frequentar o convento para fazer trabalhos. Aí eu comecei a aprofundar uma amizade e aí sempre ela chamava lá. Vamos lá hoje ver um filme? Vamos lá hoje ver não sei o quê? Aí ela começou a chamar mais eu e essa minha outra amiga, que estava certa de entrar pro convento. Uhum. E a gente começou a frequentar mais lá, quando tinha trabalho em trio e tudo mais. Aí ela falava assim: vamos ver um filme hoje, Marcelino Pão e Vinho, Santa Maria Goretti, tudo mais. Aí a gente começou a frequentar. E foi aí que então teve um encontro vocacional. Nessa época eu estava num relacionamento e ela falou assim: vai ter um encontro vocacional. Você quer ir? Eu falei: eu não vou ser freira, tô namorando, já tô com minha vocação acertada. Mentira, porque meu relacionamento não ia pra frente nem se eu quisesse. Aí minha vocação tá acertada, tudo mais. Não vou ser freira. Pra que uma pessoa dessa aqui vai ser freira? Porque eu sempre fui uma pessoa da zoeira. Quando eu faço amizade, da zoeira. E aí, eu falei, vou ser freira, por que eu vou passar um final de semana no convento? Tem jeito não. Como dizem minhas amigas, ih, vai botar fogo no convento. Sempre ouvi isso. Aí ela foi e falou assim, não, vai só para conhecer as meninas, por amizade e tudo mais. Lá fui eu. Aí fui eu pro convento, passei lá, a gente chegava sexta e ia embora no domingo, nos encontros vocacionais que tinham. Fiz amizades e tudo mais. Gostei. Gostei das irmãs. E aí me encantou muito nas Irmãs do Bom Conselho, na alegria que as irmãs transmitiam. Porque em Maricá também tem as irmãs mercedárias, né? E aí só que desde que eu nasci, as irmãs mercedárias são idosas, para falar a verdade. A irmã Maria Helena. Helena, irmã Maria Antônia, nos acompanhando desde sempre na catequese. É, aí a gente sempre viu as irmãs idosas, né? E quando eu cheguei nas Irmãs do Bom Conselho, tinham irmãs mais jovens. Aí eu falei assim, gente, elas são muito felizes, elas são muito alegres, gostam de uma zoeira e tudo mais. Aí elas foram. E aí elas brincam e faziam show, faziam as coisas, tinha todas as dinâmicas, eu achei aquilo o máximo. Me encantei, aquilo já, tipo assim, não ardia o vosso coração quando você estava esse final de semana no convento? Aí voltei para casa, depois partilhei com as minhas amigas, mas fiquei com aquilo dentro de mim. Participei de outros encontros vocacionais, até que depois conheci muitas outras irmãs. Fiquei nesse processo de encontro vocacional, basicamente, só que para quem mora longe, 2 anos não é nada fazendo encontro vocacional em Maricá. Você vai em Maricá 3 vezes no ano e ótimo. Para quem mora perto, 2 anos, você está no convento todo dia. Eu ia para a faculdade, passava no convento. Eu saía da igreja, passava no convento. Eu encontrava com as irmãs na rua, depois eu ia levá-las no convento. Claro. Ia para um papo, ia tomar um café. Só não ficava muito assim. A irmã falava que eu fugia das refeições, porque senão ficava demais. Mas tinha uma noviça que falava: Ana Carla, ela mora no convento e dorme em casa. Não sei porque ela não veio ainda. E eu, ó, fugia muito. Fugia com força. Porque eu não a queria aceitar para mim, que era a vida religiosa aquilo que eu tanto buscava.
que era ali Uhum. que eu ia dar o meu sim. Então eu comecei a buscar outras maneiras de ser. Eu falei, não, essa congregação aqui é muito boa, muito bonita, as irmãs são muito alegres, mas é muito perto da minha casa. Eu vou ter que ficar aqui em Maricá. Não pode ser aqui não, deve ser outra, né? Eu gosto muito dos padres e tudo mais, mas eu acho que não deve ser aqui não. Então eu Irmã, fui para vamos encerrar. fazer o seguinte. Eu tô com muito medo da live encerrar, a gente vai conseguir salvar. Eu vou encerrar agora, né? Então você que está nos acompanhando aí, a gente já vai iniciar uma nova live para a gente não perder isso aqui, que é preciosidade isso aqui. Beleza? Então enquanto vocês aqui já já. Retornando à segunda parte da nossa live, né? A gente precisou encerrar, né? Para a gente poder conseguir salvar, né, no IGTV esse vídeo. Então aguardando a galera aí entrando de novo. Você que já estava nos acompanhando, vai compartilhando de novo para a galera poder estar junto, né, e irmã dar continuidade a todo o seu testemunho vocacional. Você que está entrando agora, né, recebendo a notificação agora. Hoje nós estamos fazendo uma live vocacional sobre a vida religiosa, com o testemunho da irmã Ana Carla, do Instituto de Bom Conselho. Ela está partilhando conosco toda a sua vivência vocacional, toda a descoberta da sua vocação e como o carisma dom de Deus a auxiliou nesse caminho, né? Então você que está interessado em saber um pouco mais sobre a vocação religiosa, em todo esse caminho, você que é de Maricá ou adjacências, né, que conhece o Instituto Bom Conselho, está aí um grande testemunho, né, de uma irmã consagrada partilhando conosco essa realidade. Deixa eu ver se ela já está por aqui, para a gente dar continuidade. Opa, ainda não. Vamos aguardando. Isso. Opa, acabou de entrar aqui. Prontinho. Pronto, irmã, parte 2, vamos lá. Bom, eu falando que eu estava fugindo da minha vocação. Estava fugindo do bom conselho, na verdade. Eu não queria Uhum. aceitar que era perto da minha casa, né? E aí eu fui conhecer a casa das irmãs mercedárias em São Paulo. Uhum. A irmã Maria Helena e a irmã Maria Antônia convidaram a Stephanie, que a Stephanie era catequista, uma amiga minha. E aí a Stephanie e a Mônica. E aí fomos eu, Stephanie, Mônica, Amanda, para casa delas em São Paulo, passar um final de semana de. Era um encontro vocacional. Para mim tinha mais peso do que para elas, né? Eu acredito. E aí eu fui. E aí lá a gente ficou na casa delas, que tinham as formandas. E depois nós fomos numa casa onde trabalhavam as irmãs idosas. E aí uma irmã idosa virou para mim. E tudo me remetia ao convento de Marical, a Nossa Senhora do Bom Conselho. Tudo me remetia. A gente viu um filme, a irmã que aparecia no filme era igual a nossa Madre Fundadora. Eu, nossa, igualzinha a nossa Madre, né? E tudo que eu falava era bom conselho, era bom conselho, era bom conselho, bom conselho. Aí eu, ai meu Deus. E aí quando a gente chegou nessa casa das irmãs idosas, uma irmã virou para mim e falou bem assim: porque Deus sabe quando a pessoa é cabeça dura. Aí a irmãzinha falou para mim assim, pegou minha mão e falou assim: seu coração não tá aqui, né, minha filha? Aí eu, não deu, né? Aí eu fiquei sem ação, fiquei muito sem ação. E naquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça e eu escrevi. E eu lembro que na primeira oportunidade eu chorei, eu chorei, eu chorei. E aí eu falava assim. E a partir desse dia, quando a gente voltou, todo santo dia que eu ia para a faculdade, eu passava na matriz, na Capela do Santíssimo, eu sentava naquele cantinho lá do primeiro vitral, no chão, entre o banco e o vitral, e eu Esse banco chorava de léguas. um buraquinho bem, bem assim, ó, perto do altar, do lado direito. Isso, e eu chorava léguas, 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 porque eu falava assim,
Senhor, o Senhor tem certeza? Olha só a pessoa. O Senhor tem certeza, primeiro, que o Senhor me quer freira, que o Senhor me quer para sua esposa e que o Senhor me quer aqui em Maricá, no Bom Conselho? Você não está pedindo demais para mim, não? Porque eu tinha aquela concepção de que eu não ia conseguir suportar de ficar perto de casa, de ficar perto da minha família e tudo mais. E aí eu ia protelando essa ideia de responder o meu chamado, ia protelando, protelando, deixando para frente. E nisso foram se passando os meses, passou um ano, e passou dois. E eu lembro que o Ciro e o João Paulo implicavam muito e falavam assim: quando que você vai dar a sua resposta? E quando que você vai dar a resposta? Mal sabiam eles que a resposta já estava aqui sendo discutida há muito tempo. E aí eu só respondia para todo mundo, eu só respondia: quando Deus quiser, Deus sabe, quando Deus quiser, quando Deus quiser. Até que um dia juntou Ciro e João Paulo assim na minha frente. Foi na festa de aniversário da nossa madre fundadora que eu fui, um ano ou dois, um ano antes de eu entrar. E aí os dois se juntaram assim na minha frente e falaram assim: quando que você vai entrar? Aí eu: quando Deus quiser. Maior cara de deboche. Quando Deus quiser. Aí os dois: Deus já quer, e você? Aí eu saí dali com a cara no chão. Só que eles não sabiam do que estava se passando assim, dentro de mim especificamente. E naquele dia, no final da festa, todas as irmãs, eu achava muito bonito o modo que as irmãs viviam em comunidade, porque eu já estava vivendo ali na comunidade das irmãs, né? Então eu achava lindo o modo que as irmãs viviam como família religiosa. Já pontuei a alegria, né? Mas o modo que elas viviam como família religiosa, o modo que elas se tratavam, o modo que elas cuidavam da nossa madre fundadora e a tratavam com carinho de mãe. E aí, no final da festa, a maioria das irmãs moravam fora, né? E todas iam parabenizá-la no final da festa, né? Depois que os convidados maiores já tinham se despedido e já tinham parabenizado, né? E aí eu fui nesse momento. E aí a irmã Maria José virou assim: olha, nossa madre, essa menina aqui é de Maricá. E aí a nossa madre, aí eu ajoelhei, beijei a mão dela, ela me deu a bênção. Aí a nossa madre falou assim: nossa, você é bonita. A cena tá assim, perfeita na minha mente. E aí ela virou para mim e falou assim: e quando você vem? Nossa. E aí nesse quando você vem, as palavras saíram da minha boca no próximo ano. Palavras saíram da minha boca, até hoje eu não sei como essas palavras saíram da minha boca. Então, depois desse momento de eu ter passado todas essas confirmações de que era o bom conselho na minha vida, eu comecei a rezar e dar passos para que de fato fosse o bom conselho na minha vida. Porque eu já estava enamorada na vocação, eu já estava com certeza de que era aquilo, só que eu não queria aceitar que eu teria que deixar todos os meus planos. Então, eu comecei a me trabalhar perante a isso. Então, foi nisso que eu vi que era o bom conselho, porque ali eu me sentia em casa, ali eu me sentia em paz. Mesmo eu sendo apenas uma jovem, quando eu chegava ali com as outras irmãs, as noviças, as postulantes, eu era tratada como uma delas. A irmã até entrou aqui, ó. Aqui, ó, a irmã Lídia está aqui, ó, no perfil do Instituto. E eu chegava lá, elas simplesmente me colocavam. Eu chegava lá para partilhar, para conversar. Eu era visita, gente, eu era visita. E elas me colocavam para trabalhar.
Trabalho escravo vocacionado. Aí me levavam para a cozinha, me levavam para tudo quanto é canto. Quando tocava o sino para a gente ir para a capela, eu tava cheirando a alho, eu botava a mão assim para rezar, não conseguia. Mas eu me senti em casa. Foi esse acolhimento que me fez sentir família, bom conselho. Então foi assim que Deus foi me conquistando. E foi aí que eu vi que realmente, sim, era o bom conselho na minha vida. Eu queria. Até os meus amigos, quando foram se despedir de mim, falavam: ah, ela vai para o bonde do convento, já que ela não pode ser padre. Porque uma das minhas fugas, eu falava que eu queria ser padre. Mas por que eu falava que eu queria ser padre? Além de eu amar muito a vocação sacerdotal. Porque eu falando que eu queria ser padre e eu não podia ser padre, eu não podia ser padre. É uma vocação masculina. Então, eu quero ser padre. A minha vocação é ser padre. Então, eu não posso ser padre, eu vou seguir a minha vida. E aí, os meus amigos brincavam com isso. Principalmente o Jefferson, ela falava. Eles fez até uma paródia na semana antes de eu entrar e a gente fez uma noite de partilha e eles cantaram para mim. Que a Ana Carla vai pro bonde do convento, já que ela não pode ser padre. Vai fazer música com as irmãs, porque a Irmã dos Anjos toca pandeiro e tudo mais. Então, essa alegria me contagiou. Esse acolhimento. Então, falei, é aqui o meu lugar. É aqui aonde eu devo fincar as minhas raízes. Deus é bom, né? Ver esse desejo, né? Essa construção de um desejo de uma vida consagrada, né? Até quando você falar. Eu queria ser padre, mas eu não podia ser padre, né? Mas era o próprio desejo de uma vida consagrada a Deus que ali já existia, né? Foi só o tempo necessário para despertar e entender, né? Como essa vida consagrada, né? Como essa vida com o sagrado, né? E aí, a gente já fez bastante perguntas, né? Irmã Ana Carla. A gente tem um tempinho agora para alguém que esteja nos acompanhando aí na live, né, vocacional, alguém que queira dar um testemunho sobre essa realidade. Se hoje faz esse caminho de discernimento, já vi que tem algumas religiosas aí nos acompanhando também, alguém no próprio Instagram do Instituto também nos acompanhando. Caso queira, nesse momento, né, dar um testemunho, dar uma palavra, né, de ânimo, de incentivo, né, para tantas mulheres que possam estar nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar depois, né, sobre isso, né, sobre essa certeza, a alegria da vocação, né? Quando a Ana Carla ia dizendo, né? A irmã ia me inserindo nos trabalhos, a irmã ia me inserindo nas orações, né? Ia me fazendo ser um com elas ali, né? Numa vida fraterna, né? Essas são as alegrias, né? De fazer a vontade de Deus, de estar na vontade de Deus, né? E aí, se caso alguém, né, na live aí estiver disposto, né, dar esse testemunho, a gente abre esse tempo para isso. Então, se caso não, pode falar, irmão. Aí online quer falar de como Opa! se apaixonou pelo conselho, de como está sendo um processo de discernimento, porque na verdade, né, gente, o processo de discernimento não é a certeza de que eu vou ser bom conselho, né? É um processo de autoconhecimento. Então, se vocês quiserem falar, é só levantar o dedinho aqui, ó. Isso aí, levanta a mãozinha aí que a gente já te coloca aqui. Será? Opa! Não vale jogar uma para outra, não, hein? Estou falando direto daí, hein? Opa! Eita! E, ó, duas já, hein? Não vale cocô, não, Três. hein, gente? Eita! Tamara, eu acho que você é a escolhida de hoje, hein? Eu acho, hein? Estão mudando de ideia. Tá entre Mariana e Samara. Pode te chamar, Mari? Ia ter sumido. Escolhe você, irmã. Ana falou. Depois eu vou ficar feia aí na situação. Mariana, tô falando Mariana.
Eita Eita Deus. Deus. Então, Então é isso, é isso. eita resposta. Eita Deus a Irmã, resposta. irmã, eu vou encerrar a senhora rapidinho. Vou chamar a Mariana para ela dar o testemunho dela. Depois a gente volta com a senhora para a gente encerrar essa noite, pode ser? Tá certo. Tá certo. Opa. Mariana, dá um alô aí de novo só para eu te achar aqui. Aqui, ó. Eita. Eu acho que eu te achei. Olá, Olá. Desculpa a gente pegar assim de surpresa, né? Mas muita surpresa. esse é o caminho de Deus, né? É Mas, como você verdade. já ouviu, é um momento para você partilhar, né, de como está sendo esse discernimento para você, né, como está sendo todo esse caminho, né, com Deus, com o Instituto, né? Partilhe um pouquinho conosco. Então, seja bem livre, né? Não Tá bom. temos tempo. Eu, eu conheci o Instituto quando eu tinha 14 anos, né? E atualmente hoje eu tenho 21. Eu passei esse tempo, né? Porque no início eu não podia fazer os encontros vocacionais, porque minha mãe não apoiava nem um pouco, eu era muito jovem. Só que as irmãs do Bom Conselho foram as primeiras irmãs que eu conheci, né? Eu lembro que eu conheci uma irmã e eu sempre me senti muito à vontade, muito livre para conversar, né? Eu lembro que eu conheci várias outras congregações nesse tempo e nenhuma me chamava tanta atenção como as irmãs do Bom Conselho, justamente por essa liberdade, por essa, né, por esse se sentir à vontade com as irmãs, né? Então eu acabei porque minha mãe não gostava muito, eu não podia fazer os encontros, eu acabei deixando de fazer deixei isso bem escondido aqui no meu coração, fui passando esse tempo até eu ser mais velha, né, eu poder fazer os encontros vocacionais, né, e aí, ano passado, eu vi que a irmã tá falando, é verdade, as irmãs do meu conselho são todas lindas e alegres. Ano passado eu vi que tinha muitas coisas não resolvidas, né, no meu coração e que eu precisava discernir, porque todo esse tempo, né, mesmo eu fingindo, eu fugindo também a beça, né, eu sempre ficava essa inquietação, né, no meu coração e sempre lembrando das irmãs do Bom Conselho, né. Então, ano passado eu lembro que eu estava numa festa junina do seminário aqui do São José do Rio de Janeiro e as noviças estavam lá, né, e tinha um karaokê, né, para as pessoas ficarem cantando nas festas e as noviças estavam cantando, né, estavam lá com chapéu, com uns adereços, né, de festa junina, né, e elas cantando aquela música tu vens, eu já escuto os teus sinais, né, e ali parou tudo, né, parou tudo, eu fiquei olhando para elas, né, aquela alegria, né, a alegria da vocação, totalmente alegres, né, felizes, e veio no meu coração, né, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Tem coisas que não estão resolvidas dentro de mim e eu preciso discernir, eu preciso ver isso agora, né? E aí eu lembro que no mês seguinte a essa festa eu fui para os encontros vocacionais, né? Era em julho, eu fui em agosto para o encontro vocacional, né? E o primeiro ali, né, já foi maravilhoso porque no primeiro encontro que eu fui, as aspirantes e as postulantes foram, né? Elas moram em Campos, então, tipo, isso é muita raridade, né? Muita surpresa de Deus, né, para mim, né? Elas foram e tivemos um encontro maravilhoso e eu falo que aquele encontro ali, Deus fez de tudo para me conquistar, para eu poder voltar, né, e ver assim, nossa, eu preciso realmente estar ali, né? Então, me senti totalmente conquistada, né, por Deus naquele encontro, né? E eu falei assim, não, eu vou continuar, né? Eu lembro que naquele mesmo encontro eu tinha que escolher uma irmã, né, para fazer o acompanhamento. E o encontro inteiro, né, eu fiquei observando muito uma irmã e eu falei assim, nossa, no final
esse encontro eu já vou falar com a irmã que eu quero começar, né, fazer o acompanhamento. E aí fui, né, comecei o acompanhamento, né, fui para os encontros mensais, né, então todo esse tempo, faz um ano, né, que eu tô nesse processo com muita intensidade, né, porque eu, de fato, quando eu ainda estava naquela festa do seminário e eu senti aquilo, eu falei assim, não, eu quero ver isso com seriedade, né? Eu quero ver, de fato, o que Deus quer para a minha vida. Então, fui com o coração totalmente aberto, né? Totalmente aberto para descobrir essa vontade, né, de Deus para a minha vida. E uma coisa que eu acho, que eu sempre falo, né, que eu gosto muito das Irmãs do Bom Conselho, é que nesse tempo todo eu conheci muitas congregações e eu me sentia muito pressionada por algumas delas, né? E as Irmãs do Bom Conselho foram as únicas que eu me senti totalmente em casa, totalmente livre, né, sem pressão nenhuma. Eu estava ali, né, totalmente livre, né, e estou totalmente livre, né. E eu até conversando com as vocacionadas esses dias, a gente estava falando sobre o Instituto, né, que o Instituto essa semana da Vida Consagrada está fazendo uma semana, né, de lives com diversas congregações, né. E isso é muito bonito, porque vocês veem que realmente elas estão preocupadas, né, com a gente para que a gente encontre a vontade de Deus para a nossa vida, né? Seja qual for, né? Se for para outra congregação, tudo bem. Se for outra vocação, tudo bem. Elas querem, de fato, nos ajudar, né, nessa busca pela vocação, nessa busca pela santidade. Então, a gente viver isso é muito bom, né? Porque é de fato uma liberdade muito boa, né? Eu me sinto muito livre, né? Então, tudo isso, né, vai tocando muito meu coração, né? Então, nesse tempo também tenho procurado, né, uma vida de oração, né, para poder, né, escutar a voz de Deus. E nesse tempo eu tenho cada vez mais, né, descoberto, né, e visto nas orações, nas minhas reflexões, que é esse o carisma que eu quero para minha vida, né, essa é a minha vocação, né, que pelo menos até hoje, né, em oração, né, pelo discernimento, pelo acompanhamento, né, eu penso que seja, né, então estou nesse processo aí, de também, né, de cada dia ir dando um sim, né, a Deus, né, todo dia eu acordo, né, e falo, Senhor, né, se tu queres, eu também quero, mas se tu queres, dá-me força e coragem, né, para poder responder, né, ao teu chamado, né. Todo dia também, né, na minha oração, eu acordo e falo, Senhor, renova, né, esse sim que eu tenho dado, né, que o meu sim seja, né, cada dia mais decidido, mais firme, né, em busca dessa vocação, né. Bate muito medo, né, porque também tem a família, minha família é contra, mas tudo, né, eu vou vendo muita graça de Deus na minha vida, né? A gente vai vendo também que as irmãs que nos acompanham vão sendo totalmente instrumentos de Deus na nossa vida, né? Que vão nos ajudando da melhor forma, vão, né, nos ajudando, sei lá, seja na nossa vida de oração, né? Seja, né, em tudo, né? Então, é basicamente isso. Testemunho belíssimo, tá, Mari? Obrigado pela sua coragem, né? Que Deus te abençoe nesse tempo de discernimento, né? Com certeza, seu testemunho hoje foi frutuoso na vida de muitas pessoas, né? Se não foi talvez frutuoso, com certeza algo foi plantado em muitos corações, né? Tenho certeza disso. De que fazer a vontade de Deus, de fato, é o nosso paraíso, né? Quando você dizia, né? De fazer a vontade de Deus, né? Me recordava muito de uma música que a gente até nas laudes de hoje, né, o Senhor nos dava, né? De fato é isso, né? A vontade de Deus é o nosso paraíso, é o nosso local de realização plena da vontade dele, né? Nunca se esqueça disso. Tá? Obrigado pela sua partilha, pela sua coragem, que Deus te abençoe nesse tempo de discernimento. Tá bom? Amém. Tá bom, obrigada, viu? Irmã, eu volto contigo agora, para a gente poder rezar e encerrar essa live, que está sendo maravilhosa pela graça de Deus. Tá? Quentinho. Pronto, de volta. Então é isso, né, irmã? Não teve vergonha não, Mário. Foi muito bonito. Parabéns. Foi lindo, Mari. Parabéns, Mário. Todas as vocacionadas.
se apeguem no testemunho. Muito bonito você falando da liberdade que a gente dá para vocês, e é isso mesmo que a gente quer passar para vocês, que vocês sejam livres para seguir a vontade de Deus. Nós queremos gerar vocações para a igreja. É o mais importante. É isso. Não é isso, né? Em nome da comunidade, eu queria te agradecer, né, pela sua disponibilidade, pela sua prontidão, né? Logo que eu falei com a senhora já se colocou à disposição, né? Isso é belo, né? De ver essa construção realmente para a igreja, né? Como a senhora dizia. Nós estamos aqui a serviço da igreja, né? Para que outras pessoas também possam fazer essa experiência de encontro, né, com a verdade do próprio Cristo, né? E aí, não só te agradecer, mas pedir que agora a senhora encerrasse, né, essa live com uma oração, né, pedindo a Deus mesmo, né, possa selar essa noite. Certo. Então, vamos pedir ao Senhor que Ele, que é o Senhor da nossa vida e o Senhor das nossas vocações, que Ele possa iluminar a nossa mente e os nossos corações, para que nós possamos ruminar todas as palavras, os testemunhos que nós escutamos nessa noite de hoje, e que nós possamos estar sempre abertos à sua voz que sussurra em meio às gritarias do mundo e que grita no meio do nosso coração, dentro em nós. Que o Senhor, Ele mesmo possa ser o Senhor de nossas vidas e possa nos guiar nos caminhos que Ele mesmo criou para nós desde o início da nossa concepção, desde quando Ele sonhou a nossa vida. Que possamos sempre ter como exemplo de vida consagrada, de sim generoso e fecundo, Maria Santíssima, a perfeita mulher que deu seu sim e a sua vida a Deus. Que ela, que não soube dizer não, não mediu esforços por se entregar inteiramente ao Senhor, possa interceder por cada um de nós, por aqueles que já decidiram e encontraram a sua vocação e por aqueles que ainda estão em discernimento. Que Nossa Senhora, Rainha de todas as vocações, seja sempre o nosso auxílio e o nosso amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Eu queria deixar uma frase, Hugo, para o povo de Deus refletir. É de São José Maria Escrivá, e que ele refletia muito na vocação dele, e que às vezes, quando me bate o cansaço, me pesa o cansaço, né? E me faz refletir bastante que o Senhor, Ele vai nos preparando apesar de nós mesmos. A frase é: o Senhor me preparou apesar de mim. Então, independente do que eu seja, independente das minhas forças, o Senhor nos prepara, o Senhor nos dá a graça. Então, o importante é que nós sejamos generosos, nós nos coloquemos sempre à disposição. Eu que desejo agradecer a oportunidade de estar partilhando aqui hoje, agradecer a tudo que a comunidade sempre foi e sempre é para mim. Foi uma noite muito boa, muito maravilhosa. Beijo. Bendito seja Deus por isso. E você que nos acompanhou até agora, fica o nosso muito obrigado. Você que nos acompanha e ainda não se inscreveu no nosso pré-vocacional, ainda dá tempo, corra, bota nos comentários, vai no direct do nosso Instagram, pergunta como que faz para conseguir entrar ainda no pré-vocacional da nossa comunidade, que ainda dá tempo. Até o terceiro pré-vocacional a gente está direcionando vocês, tá? Então não perca tempo de ser generoso a Deus, como a irmã dizia, né? Então é isso. Uma santa noite a todos. Deus no centro para florescer em santidade. Fiquem com Deus, irmã. Amém.